Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para um mini episódio falando dos dois primeiros jogos da temporada da NBA, abertura da temporada regular da NBA, Golden State Warriors e Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Vou começar falando sobre o segundo jogo que acabou de acabar, tô gravando aqui na madrugada de terça para quarta. O Phoenix Suns venceu por 108-104. Um jogo interessante, um jogo com os dois times desfalcados. O Draymond Green não jogou pelo Golden State Warriors, o Bradley Beal não jogou pelo Phoenix Suns, mas foi uma partida bem interessante, deu para observar. Claro que é um jogo de 82 ainda, não vou tirar nenhuma conclusão aqui, mas algumas coisas que eu achei que a gente pode destacar aqui nesse programa. Tô aqui com as minhas anotações, depois a gente vai falar da vitória do Denver Nuggets para cima do Los Angeles Lakers. É um episódio um pouco mais curto, né? Eu vou, agora com a temporada da NBA de volta, 2 episódios por semana sobre a NBA, né? Além dos episódios de NFL aqui no podcast Cara dos Esportes. A gente vai ter programa na manhã de terça-feira, segunda para terça-feira, eu vou postar. E também ali quinta-feira de manhã, às vezes sexta-feira de manhã, eu vou avisando vocês. Mas a gente vai, pelo menos com um tempo aí, com 2 episódios de NBA por semana, né? Falando do jogo, 7 turnovers do Phoenix Suns no primeiro quarto foi o motivo pelo qual o primeiro quarto terminou empatado, 28-28, e é aquele ponto que muita gente levantava, né? Eu levantei aqui no programa, inclusive, né? Não que eu fui o primeiro, né? Mas eu concordava com essa observação da falta de um armador tradicional, né? Mesmo quando o Bradley Beal estiver em quadra, o Beal vai ser esse cara, mas ele não é de verdade. Ele é um cara de pontuação. E o quinteto titular do Phoenix Suns nessa abertura da temporada foi formado por Devin Booker, Grayson Allen, Kevin Durant, Josh Okogie e Jusuf Nurkic, né? Não tem nenhum armador de ofício, não. O próprio Bradley Beal já não é esse cara. O Devin Booker muito com a bola, às vezes o Kevin Durant iniciando o ataque. E o que aconteceu foram esses turnovers, né? Muitos turnovers, 6 turnovers do Devin Booker na partida como um todo. E o Golden State Warriors, por outro lado, que é um time que em geral comete muitos turnovers, teve poucos, né? Foram 11 turnovers apenas. E isso é uma característica dos times do Chris Paul, né? O Chris Paul é um cara que protege bem a bola. E nessa ausência do Draymond Green, acho que é um ponto subestimado em geral quando o Draymond Green não joga pelo Golden State Warriors, ele é o organizador desse ataque na meia quadra, né? Porque o Curry é o armador no papel, mas ele não é um armador de ofício, né? Ele jogava mais até na posição 2 no basquete universitário. Ele é um cara mais de pontuação. E o Chris Paul assumiu essa parte do trabalho de organização do time, eu achei que fez uma boa partida, né? O segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro. O primeiro tempo ele estava arremessando muito mal. Ele terminou o jogo com aproveitamento baixo, 4 de 15 de quadra, 0 de 6 da linha de 3, mas teve 9 assistências, 2 roubos de bola, 6 rebotes, teve um plus-minus positivo. Ele ocupou muito desse espaço, né, deixado pelo Draymond. O Draymond deve voltar em breve, ele está se recuperando. Ele, pelo que acho que foi a Alana Ambrosio que falou durante a transmissão, não lembro se foi o narrador, ele já está recuperado da lesão, e a questão agora é só de fazer o recondicionamento físico, né? Mas eu gostei de ver o Chris Paul nesse papel. Ele começou o jogo, né? Os Warriors começaram com Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Kevon Looney, né? O segundo quarto foi todo do Phoenix Suns, 33-18 nesse quarto. Os Warriors tiveram alguns problemas para encaixar a defesa, tanto que eles mudaram no segundo tempo, né? Começou o jogo o Curry marcando o Devin Booker, primariamente, né? Claro que tinham variações ali em determinado posse de bola e tal. O Andrew Wiggins no Kevin Durant, o Klay Thompson no Grayson Allen e o Chris Paul no Josh Okogie, né? O Okogie que teve uma partida muito boa, 17 pontos, 5 rebotes, uma assistência, jogou um bom trabalho defensivo, mas ele é o cara que menos te assusta ofensivamente, né? Então o objetivo era meio que esconder o Chris Paul ali, só que não deu certo. O Devin Booker teve muita facilidade contra o Curry que é um bom defensor, é subestimado defensivamente, mas ele leva uma desvantagem física contra o Devin Booker, e o fato também você não quer desgastar o Curry nesse lado da quadra
porque o fardo que ele carrega ofensivamente já é muito grande. Tanto que a gente viu esse jogo, o Curry terminou com 31 minutos porque ele teve problema de falta, né? Ele saiu ali com 10:47 no último quarto, com a quinta falta, só voltou ali com 4 e pouco, 5 minutos pro fim do jogo. Então depois a equipe, no terceiro quarto, volta pro segundo tempo, com o Curry mais escondido no Kogi, até porque ele tava com esse problema de faltas. O Chris Paul no Grayson Allen, que teve uma partida tenebrosa. O Grayson Allen, na teoria, é um cara que espaça quadra e tal, mas ele teve 0 de 5, não pontuou, foi horroroso. O Grayson Allen não vai ser titular quando o Bradley Beal estiver de volta, mas aí você esconde um pouco o Chris Paul no Grayson Allen. Você coloca o Andrew Wiggins, que na teoria desse quinteto titular é o melhor defensor de perímetro, e ele marcou o Devin Booker. Ele fez o Devin Booker trabalhar um pouco mais. E o Klay Thompson no Kevin Durant. O Kevin Durant que não teve grande partida, 18 pontos, 7 de 22 apenas, né? Um aproveitamento bem baixo. Mas o Klay que pós-lesão não é mais aquele mesmo defensor. Eu achei que ele segurou bem as pontas ali contra o Kevin Durant. Ele ofensivamente não teve uma grande partida em termos de aproveitamento. Teve 15 pontos, mas acertou 6 de 18 apenas, 3 de 11 da linha de 3. Mas com esses matchups no segundo tempo, a equipe teve um terceiro quarto fantástico, 40-19, vira o jogo. Mas no último quarto, com o quinteto titular, o Phoenix Suns consegue vencer a partida. Vence o quarto por 28-18. O Suns claramente é um trabalho em progresso. É um time que basicamente mudou o elenco todo, né? Ficou o Devin Booker, o Kogi e o Kevin Durant. E basicamente os caras que jogaram minutos basicamente não estavam no elenco, né? Um técnico novo é o Frank Vogel, que era co-treinador do Los Angeles Lakers no título. Mas ainda tem muita coisa a ser trabalhada, né? O banco da equipe, a gente viu o Watanabe até terminou bem a partida, mas ele não começou tão bem. O Eric Gordon não teve um bom aproveitamento, mas fechou o jogo muito bem, acertou uma cesta de 3 que foi importante. Mas falta um organizador nesse time, né? E isso a gente já sabia, não é uma conclusão que a gente tira desse jogo 1, mas ficou evidente, né? Ficou evidente isso. Eu achei que o Nurkic, ele foi bem. Ele teve 14 rebotes e claramente teve uma vantagem contra o Kevin Looney nesse sentido. O Kevin Looney que a gente viu nos playoffs ir muito bem ali pegando rebotes e tal. Ele até terminou com 11 rebotes, mas ele foi pro intervalo, se não me engano, com 5 ou 6 rebotes apenas. Mas toda vez que o Nurkic estava em espaço, né, estava ali tendo que trocar com um jogador menor, ele tinha muita dificuldade. O Eubanks, nesse ponto, ele tem menos tamanho do que o Nurkic, né? Apesar que ele terminou com 8 rebotes também, mas ele tem um pouco mais de mobilidade, né? Então o Eubanks eu achei que ele não foi tão... Assim, ele traz energia. Eu acho que num time como o Suns, que tem estrelas bem definidas e um elenco de apoio menos qualificado, ter um cara que traz energia como o Drew Eubanks é importante. Do lado dos Warriors, interessante que a equipe fechou com o Kuminga no quinteto em quadra ao invés do Andrew Wiggins, né? E o Andrew Wiggins que não fez uma boa partida, e eu sinto que o motivo pelo qual o Kerr optou pelo Kuminga ao invés do Wiggins para fechar o jogo foi justamente por conta dos rebotes, né? O Andrew Wiggins teve 1 rebote no jogo, né? E para esse quinteto funcionar, mesmo quando for o Draymond Green ao invés do Chris Paul no quinteto titular, o Andrew Wiggins precisa pegar mais rebotes do que isso, né? A gente viu, por exemplo, a melhor versão dele na final contra o Celtics, né? Na penúltima final da NBA. Ele estava sendo espetacular nos rebotes, né? Ainda mais num jogo sem o Draymond, a equipe levou desvantagem ali no board defensivo. Os Suns tiveram 60 rebotes contra 49 do Golden State Warriors. Então o Kuminga ele foi um pouco melhor nesse ponto, teve 5 rebotes, teve um rebote ofensivo no final do jogo, foi importante. Ele é mais alto que o Wiggins também, então eu sinto que a opção do Kerr foi por isso. E o Kuminga jogou bem, eu achei que o Kuminga 4 de 8, 12 pontos, 5 rebotes, 2 roubos de bola, errou os lances livres ali no final que prejudica ali o time,
Mas eu achei que ele foi bem. Ele precisa... E tendo uma sequência de jogos assim, acho que é bem importante, porque ele é muito jovem, ele tem 21 anos apenas ainda, né? E ele tem um potencial físico gigantesco, e eu vi algumas coisas interessantes dele. Eu achei que o Moses Moody também foi ok, o Gary Payton ofensivamente muito mal, mas trazendo bastante energia na defesa. E o Saric, que arremessou muito mal, mas dá pra ver o que o Warriors viu quando contratou o Dario Saric, né? Que ele veio no mercado de free agents, né? Não foi parte da troca. Então, acho interessante. Dá pra entender o papel dele nesse time. Ele vai ser acho que vai ser o primeiro big saindo do banco, né? Depois do Draymond e do Kevon Looney. Mas eu acho que o time do Warriors ele vai ter que encontrar um equilíbrio ainda na rotação, na questão jogadores de ataque, jogadores de defesa, porque não pode ficar muito dependente assim do Curry, só o Curry como pontuador, né? Eu gostei do Chris Paul, como eu falei, eu gostei. O papel que eu vejo o Chris Paul desempenhando com esse time completo é de ser o cara da segunda unidade, e ele fez isso bem hoje, né? Ele sem o Curry e às vezes sem o Clay, ele ditando o ritmo, chamando bloqueio e apontando para onde todo mundo tem que ir e tal, que é o que ele gosta de fazer. E claro que ele precisou ter um pouco mais de responsabilidade nos momentos de fechar o jogo, mais do que ele vai ter normalmente, mas ele em geral com a bola nas mãos, ele toma boas decisões e eu acho que ele vai fazer muito bem para esse banco do... Acho que esses minutos sem... O melhor lineup da última temporada, que jogou pelo menos X minutos, era o lineup titular do Warriors, né? Curry, Clay, Wiggins, Draymond e Kevon Looney, né? Só que o time tinha muitos problemas no banco, e esse ano o banco é mais forte e tem essa presença do Chris Paul para comandar, então acho que a gente já viu um pouco disso nesse início de primeiro jogo de 82. E do lado do Phoenix Suns, acho que o time vence, uma atuação muito boa do Devin Booker ofensivamente, mas dá pra ver que a equipe ainda vai ter muito trabalho pela frente, né? E claro, não tinha o Bradley Beal e tal, a gente vai ver menos minutos do Grayson Allen. Acho que o Nurkic vai ser elogiado pelos 14 rebotes, mas ele, pra mim, ele é o mesmo do Portland Trail Blazers, né? Que tem muita dificuldade ali pra marcar quando no jogo de pick and roll e enfim. Acho que o Okogie foi uma atuação encorajadora, né? Quando ele é um bom defensor, né? E se esse arremesso dele estiver caindo, se ele estiver conseguindo pontuar razoavelmente, impede que os adversários marquem 5 contra os outros 4, né? Então, acho que foi uma atuação positiva, uma vitória importante do Phoenix Suns, mas é aquilo, né? Primeiro de 82 jogos ainda. Vamos passar para o primeiro jogo do dia, jogo que teve a cerimônia da entrega dos anéis de campeão para os jogadores do Denver Nuggets. Os Nuggets venceram por 119-107. Antes de falar do jogo, não deixe de se inscrever aqui no podcast Cara dos Esportes. Se você estiver no Spotify, segue lá. Se estiver no aplicativo de podcast que for, segue lá, liga a notificação. Deixa 5 estrelas, importante para subir nos rankings, para melhorar a avaliação do podcast cada vez mais. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda, melhor cobertura da NBA, podcast Cara dos Esportes 2 vezes por semana, meus vídeos no Instagram, no TikTok também. Não tem como começar a falar sobre esse jogo sem ser por Nikola Jokic, né? Eu até brinquei no Twitter que teve um momento ali antes da bola subir, né, no jogo, o Jokic pediu a bola pro árbitro, né, encostou na bola e tal. Aí eu brinquei que é a primeira vez que ele toca na bola desde as finais da NBA, né. Ele falou que malhou durante a off-season toda, ele disse que nem todo dia foi pra quadra treinar, mas ele tava se mantendo em forma. E parece que as finais da NBA terminaram semana passada, né. Ele teve 29 pontos, 13 rebotes, 11 assistências, jogou muito bem. E acabou com o Anthony Davis, como ele acabou com o Anthony Davis nos playoffs da temporada passada também, pontuando, distribuindo o jogo. Ele toma muito... assim, é raro ver o Jokic tomar uma decisão errada, né? Ele pode fazer um passe que acaba não sendo cesta, né? Ele pode errar o arremesso, mas raramente ele joga a bola fora, né? Eu consigo pensar os 2 turnovers dele. Por exemplo, o segundo foi um passe pro KCP que claramente foi uma falha de comunicação, né? Não foi que ele errou
o passe, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, mas o KCP leu a jogada de uma forma diferente, né? Mas quando ele tá nesse nível, realmente, ele é o melhor jogador do mundo, não tem o que falar, e sei que saiu aquela enquete polêmica da ESPN americana, né, que os jornalistas votaram e colocaram o Giannis no topo, né? Para mim isso é um erro. Para mim o Jokic é o melhor jogador do mundo. A gente viu um Nuggets com uma rotação curta, né? A gente viu 9 jogadores com pelo menos 10 minutos, né? Que um jogo de temporada regular é pouco, né? Acho que a equipe vai ter essa rotação curta, ainda mais não só 4 apenas, por exemplo, o Peyton Watson, assim, fugiu o primeiro nome dele. Isso, Peyton Watson e o Zeke Naji jogaram 11 e 12 minutos, né? O Reggie Jackson jogou 24, o Christian Braun jogou 19 e todos os jogadores do quinteto titular jogaram pelo menos 30 minutos, né? Que é uma carga grande. Claro que é um jogo importante, abertura da temporada e tal, mas é um ponto, né? Porque você tira um cara como o Bruce Brown que ele vinha do banco, mas basicamente jogava 25, 30 minutos por partida, né? Ele era o 6º titular da equipe. Isso vai ser um ponto importante. Eu acho que o Nuggets ainda pode se mover no mercado para trazer alguém ali para arredondar o banco. Acho que alguém com tamanho, alguém que pontue, eu acho que seria interessante. O Michael Porter Jr. jogou muito mal. 12 pontos em 13 arremessos, 2 de 9 e acertou uma no final que melhorou bastante a cara desse 2 de 9, se não ser 1 de 8. 12 rebotes, isso ele faz muito bem, né? Pegar rebotes, ele é muito alto, mas não foi uma boa partida do Michael Porter Jr. e ele é pago como ele tem salário máximo, né? Então ele tem que ser esse cara, não dá pra ser esse cara inconstante, né? Tem que entregar uma pontuação todo o jogo. O Jamal Murray, achei que jogou bem, 13 arremessos apenas, né? 21 pontos. KCP jogou muito bem, né? 20 pontos, é um cara que a gente não pensa nele como pontuador, mas eu achei que ele fez uma partida muito boa e substituiu um pouco do que a gente via do Bruce Brown, né? Que ele não contribuía tanto ofensivamente, mas era um cara que melhorou muito o arremesso dele dos Nets, no final dos Nets, para essa temporada no Denver Nuggets. O Christian Braun trouxe energia, mas ainda contribuindo pouco, né? 2 de 5 e tal, mas ele é um calouro, acho que calor não, desculpa, segundo anista, né? Ele é um jogador jovem, eu quis dizer. Então, acho que é um cara que vai crescer ao longo da temporada com mais responsabilidade. Do lado dos Lakers, alguns pontos interessantes, né? Não tão interessantes se você torce pelos Lakers, né? Primeiro, o Anthony Davis, que a gente se acostumou a ver nos playoffs da temporada passada. Ele defensivamente talvez foi o melhor jogador dos playoffs, o melhor defensor dos playoffs, mas jogo sim, jogo não, era nulo no ataque, né? E ele começou bem o jogo, teve 17 pontos no primeiro tempo e ele terminou com 17 pontos. Ele não pontuou na segunda etapa, ele terminou 0 de 6, se não me engano, na segunda etapa. Até acertou uma bola de 3 no primeiro tempo, que encheu de esperança, mas ele não fez nada, sumiu no jogo ofensivamente e ele tem essa tendência a sumir ofensivamente, o que eu acho que deve deixar todo torcedor dos Lakers maluco. Uma off-season que ele reclama de trash talk dos jogadores dos Nuggets e tal, e ele faz isso no primeiro jogo contra os Nuggets, primeiro jogo da temporada. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E o cara do nível dele ter 0 pontos no segundo tempo, o cara jogou 34 minutos na partida, é inexplicável, não tem como justificar. E defensivamente ele não teve uma grande partida, porque o Jokic fez o que ele quis contra o Anthony Davis, né? E já teve um momento no primeiro tempo que a gente viu ele lá, pô, tudo bem, ele deve ter só cortado a mão, né? Mas já tava lá com o treinador, com um preparador físico, fisioterapeuta, sei lá, um médico. E isso irrita sobre o Anthony Davis, né? Porque acho que a história da carreira do Anthony Davis até agora é de potencial desperdiçado. LeBron jogou 29 minutos. E perguntado sobre isso depois do jogo, Darvin Ham, que é o treinador dos Lakers, disse que é a tendência seguindo em frente, né? E o LeBron, não sei se parecia tão feliz, claro, o time dele perdeu, né? Mas ele falou algo nas linhas de existe um plano e claro que eu queria ajudar mais o time e tal, mas existe um plano e eu obedeço e tal, não sei o quê.
parece... Vamos ver, né? Porque pode ser uma coisa de um jogo só e próximo jogo o LeBron já joga 37 minutos, mas acho que é a decisão correta você controlar os minutos do LeBron, né? Porque você tem que ter o LeBron saudável nos playoffs. E a gente viu ele chegar baleado nos playoffs da temporada passada. Ainda assim jogou bem. Mas ele não tem condição de jogar 35 minutos por jogo como ele tinha antigamente, né? Então, claro que limita um pouco os Lakers, né? Mas também não vai te ajudar muito você ter o LeBron jogando 35 minutos por partida e ele se machuca no começo de dezembro. Então, acho que é a decisão correta. A gente viu, por exemplo, no jogo contra os Nuggets, no jogo, acho que foi o jogo 4. Não com certeza foi o jogo 4. Que ele fez aquele primeiro tempo fantástico, ele jogou todos os 24 minutos e no segundo tempo não tinha pernas, né? Então, ele tem que ser um pouco mais poupado. É algo pra gente ficar de olho nos próximos jogos do Los Angeles Lakers. Acho que é isso, né? O Austin Reeves, aproveitamento baixo de quadro. Eu achei que ele estava bem agressivo, alguns arremessos não caíram. Eu achei que ele foi bem defensivamente também. O Jamal Murray não teve um grande jogo. D'Angelo Russell, mal, mas é normal do D'Angelo Russell. E ninguém no banco assim brilhou, né? O Christian Woods, eu não sou fã. O Hachimura não teve um bom aproveitamento. O Gabe Vincent também jogou mal. Mas primeiro jogo. E muita temporada da NBA pela frente. Muito obrigado a todos que escutaram. Se você está escutando pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que tenha gostado. Deixa 5 estrelas. O podcast volta amanhã com o episódio sobre NFL. E episódios de NBA voltam na terça-feira de manhã. Eu vou postar um episódio de segunda para terça-feira, falando tudo sobre a primeira semana da temporada da NBA. Então, até lá. Tchau.